Eu enviei para projeção, os slides não chegaram? Opa. Então deixa eu ver se eu consigo ainda fazê-lo por aqui. Afinal de contas, deixe-me ver se eu consigo fazê-lo, viu, irmãos? Não é difícil. Acho que não, acho que sim. Não, mas se não não foi enviado, provavelmente eu não tenho esse arquivo aqui. Então vamos fazer o seguinte, eu vou seguir pelas anotações que aqui tenho. Mas eu queria tanto que os irmãos vissem uma imagem que eu separei, mas eu queria tanto. Eu sei que ia parecer irreverente, mas eu consegui uma imagem de um quichute. Quichute. Gente, eu consegui. Aliás, durante esses dias eu fiz questão até de ver alguns vídeos, algumas campanhas publicitárias do tal quichute. Gente, aquilo era fake news raiz. Por quê? Porque dizia que o garoto que usasse aquele sapato, conseguia a proeza de correr mais rápido que uma pantera negra. E no comercial, ele terminava lá em cima de um monte. E a pobre da pantera sequer conseguiu subir os primeiros metros daquela montanha. Eu vi, inclusive, o Zico fazendo o comercial do quichute. Eu sei que tem gente aqui que não sabe nada do que a gente está dizendo, não sabe. Mas deixa eu fazer só uma consulta aqui. Quantos aqui usaram quichute? Coisa maravilhosa. Hein? As meninas também usaram? E usaram, meninas usaram. Por que não tinha esse negócio não, irmãos, de amortecedor? Que negócio de amortecedor? Coisa diferente para amarrar. Tinha que amarrar era na perna, né? Botava um meião e amarrava por cima. Gente, que coisa de negócio de impacto, coisa nenhuma. Não tinha isso não, irmãos. E eu vou explicar por que a ideia de trazer essa imagem. Porque o tema da palavra de hoje tem a ver com o passado. Na verdade, o tema do sermão é negar o passado, é não respeitar a história, é abrir mão da história, dos processos que um dia nós vivemos. E em função do tema, meu coração se voltou para o texto de João capítulo 8, versículo de número 33. João 8, verso 33, ele vai dizer assim: somos descendentes de Abraão. Acho que os irmãos ainda estão procurando. Evangelho de João é fácil, irmãos. Novo Testamento, até dos Gideões você encontra. Mateus, Marcos, Lucas, João. E lá está escrito, no capítulo 8, verso 33. Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como você pode dizer que seremos livres? Aqui está uma tentativa de negar o passado, porque qualquer um que conheça somente um pouco da história do povo de Israel vai lembrar do tempo de cativeiro no Egito. Foram aproximadamente 400 anos de escravidão no Egito. Some-se a isso todos aqueles períodos que no chamado livro de Juízes estão ali narrados, de tempo, às vezes por uma geração inteira, que uma das tribos de Israel, ou até mais de uma tribo, se viu escrava de um outro povo ali mesmo em Canaã. Se não for bastante, lembre-se da conquista dos assírios e lembre-se também do cativeiro babilônico. Se eu juntar tudo isso, irmãos, eu tenho mais de 500 anos de história, de sofrimento, de história de um povo que se viu subjugado. E nesse tempo em que tal diálogo aconteceu, primeiro século, tecnicamente eu não posso afirmar que Israel era um povo escravo, mas eles estavam sob o domínio do Império Romano. Como alguém consegue negar o passado desse jeito, irmãos? Na verdade, eu percebo que por trás disso há talvez uma tentativa de driblar a infelicidade. É como se alguém acreditasse que negando o sofrimento, a dor então vai cessar. Mas não funciona assim. Eu não sei se você conhece a obra de Sófocles. 495, eu acho, antes de Cristo foi o nascimento dele.
E ele viveu muito. Dizem que ele viveu por cerca de 91 anos. Mas mesmo que você não conheça a obra de Sófocles, é possível que você já tenha citado Sófocles sem saber, ou já tenha escutado, através de alguém, algumas das teses de Sófocles. Ele era um dramaturgo, especialista em tragédias. É dele, por exemplo, o texto de Édipo, que serve tanto aos psicólogos. Mas a questão da tragédia era tão forte que para ele existiam dois tipos de tragédias: aqueles que nascem, ou aquelas que nascem da paixão do ser humano, e aquelas que são consequência de alguma intervenção da natureza. Mas pasmem, sabe o que ele fala? Em uma de suas obras ele diz assim: não ter nascido é a maior das venturas, e uma vez nascido, o menor mal é voltar-se quanto antes para lá de onde se veio. E pensar que esse homem viveu 91 anos, deve ter vivido a muito contragosto, porque para ele a vida era tão somente um sofrimento, e a única forma de escapar do sofrimento seria a morte, e a morte prematura seria como que um presente. Eu insisto, eu não sei o que você tem usado como desculpa, ou aqui me permitam usar uma expressão, quais são as suas crenças limitantes. Mas, para evitar que a minha palavra se confunda com a palavra de psicólogos, deixa eu lhe dizer, suas crenças teológicas limitantes. Porque algumas vezes, aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós acreditamos, até pela tradição religiosa, serve como que um obstáculo, funciona como um obstáculo para que na minha vida, aquilo que é a plena ação de Deus, a transformação que Deus quer operar na minha vida, não aconteça. Eu vou voltar ao texto somente para lhe lembrar. Eles olham para Jesus e diante da palavra do Senhor eles dizem: nós somos descendentes de Abraão. Isso para eles, ou esta afirmação, era para aquela gente uma espécie de esconderijo. Eles se esconderam debaixo da figura de Abraão. E quando eles afirmam isto, eles batem como que no peito, se orgulham pelo fato de serem descendentes do pai Abraão. Eu reconheço, irmãos, foi firmado, e a Bíblia me ensina isso, um pacto, uma aliança abraâmica entre Deus e o patriarca. E toda a descendência dele, pela palavra do próprio Deus, pela promessa de Deus, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu creio nisso, creio no sinal da circuncisão, creio no pacto que Deus fez com Abraão. Mas quando a gente se agarra a coisas como esta, e começamos a não permitir que a obra de Deus aconteça na minha vida e na sua vida, em função de algumas convicções que são doentias. O fato de você ter nascido em um berço esplêndido, sabe? Em um berço de graça, o fato de você ter sido cercado desde sempre pela palavra do Evangelho, não produz transformação. E eu vou mais longe. Certa ocasião, em Mateus capítulo 3, versículo 9, Jesus repreende aqueles que assim se escondem, que chamam Abraão como se fosse uma capa para encobrir todos os seus males e as suas necessidades de mudança. Jesus olha para aqueles homens e diz assim: olha, não pensem que vocês podem dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer filhos a Abraão. Nesse momento, Jesus destrói todo argumento, toda a fundamentação teológica que mais tarde é mencionada no texto de João. E o curioso, irmãos, é que segundo a mentalidade judaica, todo israelita tinha sangue azul. Todo israelita era tinha como que um sangue real. E querem saber por quê? Porque em Gênesis, no capítulo de número 17, versos 15 a 16, Deus traz uma promessa a Sara, e diz assim o texto: disse também Deus a Abraão: de agora em diante, sua mulher já não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também, por meio dela, darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei. Aí veja um detalhe do texto: e dela procederão nações e reis de povos. Em função desta palavra, todo judeu se achava com sangue real.
O texto está dizendo que todo judeu, que todo aquele que é descendente de Abraão, será ou seria transformado em rei? Absolutamente. Mas sabe o que acontece, irmãos? É que a minha memória e a sua memória é seletiva. Nós lembramos daquilo que queremos lembrar. Jesus um dia falou aos seus apóstolos que eles iriam se sentar em tronos, 12 tronos, para julgar as nações. Lembram-se disso? Mas também falou da cruz. E desafiou aqueles homens que estavam com ele a renunciar tudo, tomar sobre si a cruz e segui-lo. Mas o tempo passa e você já percebeu o que é que eles se recordam? De repente 2 apóstolos se aproximam de Jesus e o que é que eles querem? Sentar um à direita e um à esquerda. Eles só se lembraram do trono, não se lembraram do sofrimento. E por isso eu volto a dizer, a minha memória é tão seletiva, irmãos. E é por isso que eu vim hoje aqui com uma missão. Eu vim lhe dizer que você precisa parar de usar o seu passado como desculpa diante da necessidade de mudar radicalmente a sua vida. Eu acho que já chegou o tempo de você parar de justificar a sua imobilidade em função de tudo que um dia você enfrentou. Ah, pastor, mas você não me conhece, não conhece a minha história. Deus conhece a sua história. E se mesmo conhecendo a sua história, Deus tem um futuro diferente para a sua vida, tem desafiado você a mudanças, como você pode se contentar e repetir todo o tempo, eu sou descendente de Abraão, eu sou descendente de Abraão? Alguma coisa precisa mudar na sua vida. Alguma coisa precisa mudar na sua vida. E a estratégia daqueles homens era bastante simples. A gente usa um passado remoto para negar qualquer necessidade de mudança. E eu não sei o que é que você usa como seu passado remoto. Talvez tenha sido a incompreensão dos seus pais. Talvez tenha sido o fato de que você obrigado foi a frequentar uma comunidade religiosa. Talvez tenha sido o fato de que você conheceu o lado podre de igreja. Talvez você tenha se sentido abalado pelo testemunho, ou mau testemunho, de alguém. Talvez uma palavra dura que você ouviu, e aqui está você. Anos se passaram, e você hoje se nega a mudar de postura, sempre olhando para o passado, dizendo, eu sou filho, eu sou descendente de Abraão, eu sou descendente de Abraão. O fato é, irmãos, que eu tenho encontrado muita gente que quer deixar de sofrer, mas não quer, na verdade, compreender qual o propósito do sofrimento. Eu tenho encontrado gente que quer ser abençoado por Deus, mas não está aberto, absolutamente não está, ao apelo de se transformar em instrumento da bênção de Deus na vida daqueles que estão à sua volta. A questão não é o que o outro pode fazer por mim, a questão não é o que a igreja pode fazer por mim, a questão é o que eu posso fazer quando Deus ocupar o centro da minha vida. Por isso, se você tem oferecido a Deus resistência e tem, de alguma forma, usado o passado como justificativa para imobilidade, para não transformação, não consagração, não arrependimento, deixa eu lhe dizer, negar o passado é destruir a história, é abrir mão da história. Você se tornou a pessoa que hoje você é, a partir de muitas situações das mais diferentes. E Deus tem um compromisso com a verdade, irmãos. Você nunca se perguntou por que Deus, na hora de contar a história de Davi, não ocultou o fato de que um dia ele adulterou e matou Urias? Por que Deus fez isso? Uma história tão linda de um rapaz, de um garoto que enfrenta um gigante, mas de repente Deus vai e coloca na biografia daquele homem, para que eu e você todos possam ler, que um dia ele passou por isso. Nunca lhe chamou a atenção? O fato de que o apóstolo Pedro, um dos líderes da igreja, apresentado no texto sagrado, escritor de livros do Novo Testamento, por que a história de Pedro não é contada e omitida o fato de que um dia ele negou a Jesus? Por quê? Por que aquilo aparece no texto? Porque o Deus a quem você serve é um Deus de verdade. E eu preciso entender que vida de verdade é assim, irmãos. É marcada por dificuldades, por situações, por erros que um dia nós cometemos, e alguns dos seus erros talvez ocupem várias páginas de sua história. Não faz muito tempo eu comprei uma Bíblia,
bonita, uma Bíblia bonita para a Cláudia, uma Bíblia com letras maiores. E depois de poucos dias em casa, o Davi resolveu ler aquela Bíblia. E o resultado foi isso. Algumas páginas do livro de Gênesis foram arrancadas. E a Cláudia disse, eu não vou usar mais. Um dia eu olhei para ela e falei, use. Porque não é toda vez que o pastor vai ler o livro de Gênesis. Quando ele for ler o livro de Gênesis, se eu estiver ao seu lado, eu te empresto a minha. Eu fiquei depois pensando, gente, às vezes a gente quer fazer isso, né? Quer arrancar algumas páginas de nossa história, como se elas não tivessem relevância, como se não tivessem importância. Eu louvo a Deus por conhecer o outro lado da vida destes personagens que ocupam espaço na galeria da fé. E querem saber por quê? Porque eu descubro, assim como diz Tiago, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Que a Bíblia, a história do povo de Deus, não foi construída por super-homens ou super-mulheres, mas gente como eu e você, que carrega muitas vezes desânimo, que carrega muitas vezes pecado, que carrega muitas vezes a lembrança de algo errado que um dia fez. Mas Deus é maior do que a minha história, e eu não estou mais naquele passado, irmãos. O meu passado foi apagado pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E hoje, quando eu olho para trás, a única coisa que eu sinto, irmãos, é gratidão ao Deus que transforma todas as coisas. Mas lá estavam aqueles homens, desafiados por Jesus e se escondendo, dizendo, nós temos como descendência, ou como nosso pai Abraão, nós somos descendentes dele. E tem mais, nós nunca fomos escravos de ninguém. Mentira. Mentira. E quantas vezes nós mentimos? A nós mesmos, para nós mesmos, para as pessoas que estão à nossa volta. Parece que hoje nós temos uma obrigação enorme de ser feliz. Mas dentro do povo de Deus parece que a obrigação é outra, é de parecer santo. Quando na verdade nós não reconhecemos que a semelhança daqueles homens, nós precisamos sim de transformação. E o curioso, irmãos, é que este capítulo 8, que li o versículo 33, não foi? Se os irmãos ainda estiverem com a Bíblia aberta, vão ver que no versículo 30, Jesus tinha dito algumas coisas, e aí a Bíblia diz assim, muitos creram nele. Só que isso não é bastante. Por quê? Porque o texto prossegue e Jesus diz assim, aos que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E aqui eu comecei a pensar, aquela gente havia crido em Jesus, mas Jesus diz, ainda falta alguma coisa para você se tornar meu discípulo. O fato de simplesmente de acreditar, ou há uma tradução que diz assim, deram adesão a Jesus. Eu vou dizer-lhes, é como alguém que fica maravilhado. Você já ficou maravilhado? Pronto, a ideia é essa. É alguém que ficou maravilhado com Jesus. Aí Jesus diz assim, olha, a sua admiração não resolve. Admiração é pouco. Admiração não substitui conversão, transformação de vida, arrependimento. Não basta, irmãos, não basta. Não basta entrar num santuário como esse, levantar as mãos, sentir-se feliz, sair daqui com o coração transbordante de paz. Algumas vezes, irmãos, me perdoe a irreverência, algumas vezes, depois de uma caminhada, estão entendendo o que eu quero dizer? Alguns dos seus sentimentos serão os mesmos. Depois de uma tarde gostosa conversando com alguém, o sentimento também vai ser o mesmo. A admiração não é bastante. O sentimento que eu experimento, as sensações que eu experimento, não são bastantes. Se elas não mudarem o meu caráter, se elas não transformarem, se isso tudo não transformar a minha vida, a admiração não é bastante. E aqui eu me preocupo, porque a vida não tem rascunhos. Minha gente, essa coisa de só marcar certo ou errado, a letrinha certa, eu não. No tempo do Quixote a gente fazia prova com, como é que chamava o papel? Ninguém lembra? Repete. Era assim que vocês chamavam aqui? Várias linhas, uma pergunta só, e aí você responde. Não era assim? A resposta era para escrever. Era para escrever pouco não. Tinha que escrever muito. E sabe qual era o grande pavor do estudante naquele tempo?
era rasurar a prova. Especialmente porque tinha uns professores que chegavam, não aceito rasuras, pronto. A pessoa já começava a tremer só para preencher o cabeçalho. Errava até o próprio nome. Era um pânico. Mas aqueles professores me ensinaram que tem certas coisas na vida que são assim, não tem rascunho. A vida não tem rascunho, não dá para a gente passar limpo depois. Não dá para a gente consertar e reescrever a história. Só o sangue de Jesus, irmãos, só o sangue de Jesus. É por isso que eu volto a insistir. No texto, no versículo 32, Jesus diz àquela gente: olha, vocês conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E por favor, não associe a minha palavra a qualquer outra coisa. Mas aqui está. O que o texto está dizendo é que ficar simplesmente admirado, não permanecer nessa experiência, não buscar um conhecimento profundo da verdade de Deus, não produz libertação. Tem muita gente dentro de nossas igrejas que ainda são prisioneiros, irmãos, que ainda não foram libertos. Eu me lembro de alguém que um dia desse disse que a missão da igreja no passado era evangelizar os não convertidos. Mas agora parece que a missão da igreja é evangelizar os já batizados. Porque carecemos de arrependimento, de conhecimento da palavra. E é nesta hora, irmãos, que eu volto a lhe dizer: pare de negar o seu passado. Aliás, negar o passado não ajuda o passado a passar. Já observou isso? Negar o passado, ainda que seja para viver melhor o presente, é quase que um ato de insanidade. É uma tentativa louca de fugir da sua própria história. O seu passado vai acabar lhe alcançando em algum momento da sua vida. Negar o passado não vai evitar que você seja acusado, julgado por aqueles que estão à sua volta. Não adianta, irmãos, não adianta. E às vezes o que precisamos é olhar para o passado com os olhos de Deus. Deixa eu lhe dizer, provavelmente há fardos que você hoje está ainda carregando, que Deus já lhe perdoou há muito tempo, mas você mesmo não conseguiu se perdoar. Eu vim lhe dizer que perdão de Deus é graça derramada, é misericórdia, não é mérito. Por isso, qualquer um de nós, irmãos, que esteja passando por uma situação assim, precisamos ter estrutura espiritual para lidar com tudo isso. Por quê? Porque de fato o olhar de um homem sobre você, o olhar das pessoas sobre você, o olhar da sociedade sobre mim e sobre você é diferente do olhar de Deus. Eu sei que eu não posso confirmar a autoria, eu acho que é mais um daqueles textos pseudoepígrafos, sabe, da internet. Pseudoepígrafo é uma forma da gente identificar manuscritos que são atribuídos a alguém, mas aquela criatura nunca escreveu aquilo. E a Clarice Lispector tem recebido o nome dela tem aparecido em muitos textos que ela nunca escreveu, e esse provavelmente é um deles. Mas ele é interessante. Alguém disse o seguinte: antes de julgar a minha vida, ou o meu caráter, calce os meus sapatos, e percorra o caminho que eu percorri, vá, viva as minhas tristezas, as minhas dúvidas, as minhas alegrias, vai, percorra os anos que eu percorri, tropece onde eu tropecei, levante-se assim como eu fiz, e então, só aí poderás me julgar. Como eu disse, provavelmente não pertence a ela. Mas eu tenho aprendido, irmãos, que há uma maneira talvez até mais bela de lidar com tudo isso. Sabe qual é? Sabe o que é quando você deixa Deus responder a cada um dos seus acusadores. Em Romanos, no capítulo 8, versículo 33, Paulo traz uma pergunta que talvez esteja atormentando o seu coração. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Parece mesmo aquele sacerdote que em momento do casamento pergunta se há alguém... Rapaz, eu nunca fiz essa pergunta, eu acho que eu vou fazer nos próximos casamentos. Porque todo filme não tem esse momento, né? Se tem alguém que conhece alguma coisa, é melhor não fazer não, né? Que alguém responde, não vai dar certo. Mas essa é uma pergunta. Quem é que vai fazer uma acusação contra os escolhidos de Deus? Qual é a resposta, irmãos, da palavra? É Deus quem os justifica. É como se você dissesse: quer falar comigo sobre o meu passado? Converse com Deus, que eu já entreguei na mão dele. Não está mais comigo.
Não sou eu mais quem vou trabalhar com essas questões. Eu já entreguei. E sabe o que foi que ele me disse? Que ele jogou lá no mar do esquecimento. Ele não quer mais recordar disso. Não que Deus se esqueça, sabe, irmãos? Mas é aquela decisão. Dizer, olha, quer saber? Não conta mais. Todas as coisas agora se fizeram novas. Eu fui perdoado pelo sangue do Cordeiro. Não há mais. E o texto sagrado não está dizendo assim, que eu vou me justificar. É justiça do outro. É Deus quem me justifica. É a justiça do Cristo que agora paira sobre mim. E não brinquem não, porque eu tenho um advogado bom. O que é que diz a palavra, irmãos? Quem é o meu advogado e o seu advogado? Jesus Cristo, irmãos. E nesse tempo de justiça, eu fico tão feliz que temos um advogado assim, não é, irmãos? Mas que vai voltar como juiz. Vai voltar como juiz. Ah, irmãos, eu confesso que algumas pessoas às vezes dizem que é preciso deixar o passado para trás. Mas eu penso que isso não é suficiente. Absolutamente não é. Somente na cruz, a dor do passado se transforma em conforto. Somente na cruz, a mágoa lá do passado se transforma em perdão. Somente na cruz, o erro cometido lá no passado se transforma em arrependimento. Somente na cruz, a lágrima, o choro de uma noite inteira se transforma em alegria. Foi na cruz, irmãos, que Deus fez novas todas as coisas. Ah, mas eu fiquei tão triste esses dias, irmãos. Eu descobri que eu fui enganado na minha infância. Alguém lembra de cigarra? Já brincou com cigarra? O que foi que eles disseram sobre as cigarras? Que elas morrem como? Cantando. Disseram a mesma coisa para mim. E eu fui atrás dessa história. E sabe o que é que eu descobri? Que as cigarras não morrem cantando. Não. Elas, alguns insetos, alguns crustáceos. Aracnídeos. Elas, a semelhança do que acontece com outros, essa pequenina cigarra, e aqui até eu me lembrei de uma canção de muito tempo atrás, ela foi cantada por Simone, que ela dizia assim, olha, porque você pediu uma canção para cantar, como a cigarra arrebenta de tanta luz e enche de som o ar, porque a formiga é a melhor amiga da cigarra, raízes da mesma fábula, que ela emana, tece e espalha no ar, porque ainda é inverno em nosso coração. Eu sei que em um determinado momento da canção ela ficava igual uma cigarra, mas sabe, também ela se enganou. Uma cigarra não explode de cantar, então podem continuar cantando. Não precisa se preocupar com isso. Mas em algum momento as cigarras, elas precisam, vou ler bem direitinho aqui, a expressão é exoesqueleto, esqueleto do lado de fora. Elas precisam sair daquela roupagem. Por quê? Porque ela precisa crescer. E aquela casinha que ela usou durante... É por isso que a gente encontrava tanto... Já lembra disso, aquela cigarra que só ficava a casquinha, às vezes fixada numa árvore, e a gente... Esses meninos de hoje não sabem o que é isso, não sabem o que é isso. Eu vou apresentar a vocês o que é uma cigarra. Mas é verdade, a gente acreditava nisso. Se bem que ela corre um risco enorme de morte toda vez que canta, porque quando ela canta aquilo lá, é o macho querendo atrair uma fêmea, viu, irmãs? O macho quase que morre. Por quê? Porque ele faz muita zoada e o inimigo natural dele vai, identifica onde ele está e ele pode morrer pelo amor, sabe? De uma mulher que sequer chegou ainda a estar ao seu lado. Os machos sofrem, não é verdade, meus irmãos? Os machos sofrem. Mas aqui está aquela cigarra precisando se libertar daquilo. Por quê? Porque ela já não consegue mais espaço e aquilo se transforma em incômodo. E há um momento em que e esse processo, pelo que eu li, demora cerca de 8 horas, irmãos. E naquele momento ela está mais frágil do que em qualquer outro momento de sua história. Mas ela precisa crescer. E quem precisa crescer, irmãos, precisa sair, sabe? Abrir mão, sair e dizer, não, eu não nasci para ser, eu nasci para ser mais do que isso. Deus me deu vida para que eu possa louvar o seu nome. Eu não nasci para viver longe da graça de Deus, eu nasci para ser motivo de alegria no coração do meu Senhor.
e é nessa hora que a gente sai feito uma cigarra, joga fora tudo e abraça uma nova realidade, um novo momento, um novo tempo. Ah, meus irmãos, todo culto deveria ser um momento como esse. E há um termo para isso, chama-se de ecdise. Olha que coisa linda. É que você coloca para fora, você sai de dentro. Todo culto a gente deveria deixar aqui, sabe, umas casquinhas assim de cigarro. E a gente sair com a novidade de vida, pronto para crescer mais, para ser melhor. Quem se contenta, irmãos, quem se acomoda, quem acha que aquilo que Deus já fez é o suficiente, não tem ideia. Você não tem ideia do que Deus ainda pode fazer através de sua vida. Você não tem ideia. Você que olha para o passado, diz que já serviu, que já fez, você não tem ideia do que Ele ainda quer fazer através de você. Eu sei que você já viveu experiências das mais diferentes, mas olha para o futuro com esperança. Não adianta ficar olhando para Abraão, sabe, irmãos, e dizendo, todo o processo de crescimento às vezes é desconfortável, é doloroso, traz vulnerabilidade e exige renúncia, mas vale a pena. Se aqui estamos é porque queremos crescer. Mas aqui deixe-me só lhe fazer uma pergunta. O que tem, lembra-se da primeira pergunta que eu fiz? Aliás, não, acho que não foi a primeira. Mas quais são as crenças teológicas limitantes? O que tem impedido o seu crescimento? O que tem justificado? Qual é a justificativa que você tem apresentado? Quais são as suas desculpas? Eu não sei lidar com isso, pastor. Mas eu não consigo me controlar, pastor. Eu até que gostaria, eu vou fazer a pergunta de uma outra forma. Eu quero perguntar, de quem você é escravo? Eu vou repetir. Porque quando Jesus disse isso aos judeus que estavam com ele, eles ficaram angustiados. Como é que você me chama de escravo? Nós nunca fomos escravos. Eu estou lhe perguntando agora, de quem você é escravo? E quando digo isso, há uma definição de escravidão para mim, belíssima, feita por Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 19. Veja o que é que ele diz. O homem é escravo daquilo que o domina. Ouviram? O homem é escravo daquilo que o domina. Aliás, essa expressão o domina, talvez na sua tradução traga as palavras, ou uma frase diferente, como daquilo de que eu sou vencido. Por quê? Porque isso tem a ver com a escravidão. Quando havia uma batalha entre dois exércitos, o exército derrotado, ele poderia ser morto, ou poderia ser transformado em escravo. Esse é o raciocínio. Se alguma coisa tem vitória sobre mim, se alguma coisa tem o controle, se eu não consigo me controlar, se eu não posso ver um copo daquela bebida, se eu não posso ver uma imagem que tem algum apelo sexual, se eu não posso lidar com aquela droga, se eu não posso... Estou entendendo? Se eu não consigo resistir, se aquilo tem um poder enorme sobre mim, você é escravo. Você é escravo. E hoje eu quero lhe dizer, Deus quer lhe libertar de tudo isso. Deus quer lhe libertar. E a pior coisa que tem é você tentar convencer alguém que é escravo de que ele é escravo. Porque ele vai me ver com tantas respostas. Não, mas isso quando eu quiser parar, eu paro. Já ouviu isso? Quando eu quiser parar, eu paro. Eu tenho um controle, eu sei o que eu estou fazendo. Meu Deus, misericórdia, Senhor. No texto sagrado, Jesus diz nos versos 34 e 35, daquele capítulo 8, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. E depois ele diz que o escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Isso é tão lindo, irmãos. É como se ele dissesse, quem é escravo um dia pode ser vendido. Um dia está e outro não. Mas o filho, irmãos, está sempre ali. A minha pergunta é quem é você, se você é filho ou se você é escravo. Porque escravos vêm e vão. A relação do escravo com o seu senhor não é a relação de pai e filho. É por isso que Jesus olha para mim e para você e diz, olha, todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Eu quero hoje olhar para você e olhar para mim mesmo. Qual é o pecado que na minha vida é gerúndio? Já deixou de ser pecado, é pecando. É algo que é... Quanto mais, eu não consigo me libertar disso. Eu sei que não é o melhor. Eu não quero dar esse exemplo para os meus filhos. Eu não quero. Eu sei que eu estou trazendo tristeza para o coração dos meus pais, dos meus filhos, esposa.
Eu sei que eu poderia viver mais intensamente a minha fé se eu conseguisse vencer isso. Eu vou repetir o que eu já lhe disse. Se alguma coisa lhe domina, você é escravo disso. E você precisa se libertar. Aí a Bíblia me diz que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu quero lhe propor o caminho da felicidade. Liberte-se de tudo isso, clame ao Senhor. E diga: Senhor, a partir de hoje, eu sou um homem livre, uma mulher livre. E sabe quando é que a gente se transforma em gente livre, irmãos? Quando a gente se transforma em servo de Deus. Quando Ele controla, a gente sabe exatamente o que é que significa liberdade. Liberdade. A liberdade de alguém que abriu mão da sua própria vontade e entregou-se nas mãos poderosas, amorosas, graciosas do Senhor. Estão entendendo o que é que eu vim falar hoje? Que não adianta a gente ficar se desculpando, que a gente precisa experimentar processos significativos de mudança. Se esse for o seu desejo, no lugar onde você está, você vai conversar com Deus e vai dizer: Senhor, eu não quero fazer de conta que eu não estou vivendo, eu não quero fazer de conta que eu não vivi, eu não quero me esconder por trás de uma tradição religiosa, talvez até tradição religiosa de família, a semelhança do que aconteceu com aqueles judeus naquele momento. Tem alguma coisa que, meu irmão, você precisa vencer na sua vida e que tem lhe corroído a sua vida espiritual com Deus? Pornografia, adultério, mentira, infidelidade, eu não sei. Temperamento explosivo. Você tem se tornado uma pessoa insuportável. Administração de suas contas. Você tem se envolvido com alguma coisa que você sabe que não é de Deus no seu ambiente de trabalho. Em nome de Jesus, peça a Deus libertação. Peça a Deus libertação. Liberta-me, Senhor. Enquanto os irmãos estão em oração, aqueles que no culto têm a missão de cantar e louvar ao Senhor vão estar cantando suavemente a expressão de louvor desta hora. Eu queria ter mais que uma voz, mais que um amor e uma vida pra te oferecer, pois tu és muito mais que eu possa ter.
Alguém já lhe disse o que é que significa santidade? Santidade significa separado para uso exclusivo de Deus. Ninguém mais toca em você. Ninguém mais vai usar a sua língua. Suas palavras serão usadas somente por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Ninguém vai mais usar o seu corpo. Porque você que pensa que está vivendo o melhor do seu dia, você está sendo usado. Você está sendo usada. Ninguém vai mais fazer isso. Só um vai usar o seu corpo, porque o seu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Sabe o seu tempo? Ele vai estar dedicado exclusivamente ao Senhor. Eu vou orar por mim, por você, por todos nós, aqueles que estão em casa também, para que Deus nos dê a graça de viver com verdade a vida, debaixo da misericórdia dEle.